Salve brabos e brabas, olha eu aqui de novo, Lucas Moreira, para falar agora de Vasco da Gama. Teve a coletiva de Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco da Gama, que falou algumas coisas interessantes. A novela Verratti vai ou não vai? Muitos torcedores se despedindo nas redes sociais, mas ao que parece o Pirata fica em São Januário. E a situação de um jogador especulado, Vasco da Gama, fazendo investida por ele, em São Paulo, já te conto. Também, claro, trazendo as novidades, os dois reforços que já foram anunciados e elogiados pelo treinador Fernando Diniz em coletiva. Começando pelos reforços, Johan Rojas, colombiano que estava no futebol mexicano, foi o primeiro reforço anunciado. Ele que é um meio-campista habilidoso, 23 anos, chega para compor o elenco, é uma aposta do Vasco da Gama. E também o zagueiro Saldívia, zagueiro que estava no Colo-Colo, chega para reforçar. Ele foi muito elogiado pelo Fernando Diniz, que falou que em outras oportunidades, até por outros clubes, quando o enfrentou, gostou muito do que viu. É a aposta do Vasco da Gama para reforçar o setor defensivo do Vasco da Gama. Agora, um quê de opinião aqui, precisava desse reforço. Boa sorte ao Saldívia e também ao Rojas. Só que uma questãozinha que pega ali da zaga é que Cuesta e Robert Renan são bons, só que tinha um abismo dos titulares para os reservas. Então o Saldívia, muito elogiado pelo Fernando Diniz, ele não precisa ser nenhum Maldini, Baresi, Beckenbauer para ser melhor que as opções que o Vasco tinha. Na temporada passada, Maurício Lemos, que pouco jogou, Lucas Freitas, Lucas Oliveira. Então que o Saldívia consiga segurar essa peteca, manter o nível. É o principal fator dessa contratação, que ele consiga manter o nível, conseguir ser o reserva imediato, que não caia muito a qualidade, seja ele jogando ao lado do Robert ou ao lado do Cuesta. O atacante especulado é Brenner, ex-São Paulo, jogou com o Diniz no São Paulo. O Diniz era o treinador do Brenner, está no futebol italiano, na Udinese, e a negociação, o que parece, é que o Vasco enviou de 4 a 5 milhões de euros, já recusado, e a Udinese quer 6 milhões de euros pelo jogador. O Vasco começou oferecendo um pouco menos, entendendo que poderia pegar menos em percentual e trazer o jogador. Ao que parece também, que saiu no GE agora há pouco, é que a Udinese não pretende manter o Brenner. Então essa negociação pode se arrastar um pouco mais. É o Vasco querendo pagar menos, é o normal de qualquer negociação. Você não vai chegar e vai pagar o dobro do que realmente algo vale. Você vai querer pechinchar, um negócio, faz parte. Entretanto, trazendo aqui sobre a coletiva do Admar Lopes, que foi uma coletiva muito branda, muito serena, que trouxe também uma versão sobre o caso Verratti, o Pirata, que muitos torcedores já estavam se despedindo do jogador, acreditando nas notícias que saíram que ele realmente iria jogar no Cerro Porteño do Paraguai. O Admar Lopes disse que a meta é reduzir os gastos mensais, a folha salarial do Vasco da Gama, e por isso o investimento em jovens jogadores que são apostas é buscar o bom, novo e barato. Se é bom, a gente só vai saber quando os jogadores realmente jogarem, tiverem as suas sequências. Enfim, vamos aguardar. Mas que são jovens e baratos, parece que vai ser o perfil a ser seguido pela gestão vascaína. Dentro da coletiva, o Admar fala de reduzir a folha salarial e envolve um jogador que é caro para o Vasco da Gama, Pablo Verratti. Muito identificado, xodó da torcida, ídolo para alguns, lembrando que idolatria é algo pessoal, não é nenhum absurdo alguém ter o Verratti como ídolo. É um jogador de muitos gols que, mesmo quando o time não joga para ele, como na temporada passada, e ele é reserva em boa parte, mete muitos gols, é um goleador, mete um gol importantíssimo na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, na virada no Maracanã. Enfim, o Verratti, pelo que parece, Admar Lopes falou que não houve uma proposta oficial do Cerro Porteño e também não teve nenhum comunicado do argentino querendo sair do Vasco da Gama. Portanto, ele conta com o Pablo Verratti para a temporada de 2026. Esta temporada, Pablo Verratti fica em São Januário. Porque eu falei do custo. O Verratti terminou a temporada em baixa, digamos assim. Mete um gol muito importante na semifinal da Copa do Brasil, porém terminou a temporada no banco de reservas. E o Vasco tem interesse, por indicação do Fernando Diniz, no jogador Brenner, da Udinese, que é mais um atacante, ou seja, que minaria mais ainda o Verratti, passaria a ser o segundo reserva da posição, ou poderia ajustar, poderia colocar o Brenner de centroavante, abrir o Ryan, mas aí ia tirar quem? Ia tirar o Nuno? O Gomes? Não vejo sentido. Então, de primeiro momento, se contratasse o Brenner, seria a primeira opção.
do ataque, já que nós temos, né, as informações de que o Fernando Diniz gostaria muito de contar com um jogador que custaria ali na casa dos 6 milhões de euros para o Vasco da Gama, e isso implicaria no quê? Um Verratti sem espaço, cada vez mais sem espaço. E o Verratti tem um alto salário dentro do Vasco. Aí a gente pega a fala do Admar, que quer reduzir os custos mensais do Vasco. Porque o torcedor tem que entender de primeiro momento é que a venda não foi concluída da SAF do Vasco e o Admar está fazendo o trabalho que tem que ser feito, de gastar o que tem, o que é possível. Não estou aqui defendendo a negociação do Verratti, mas é um ponto para ser debatido. Realmente faz sentido você ter o Verratti ganhando um dos maiores salários do elenco para ser reserva e você tem tanto interesse em um jogador vindo da Europa que o treinador tanto quer e possivelmente ele passe à frente do Pablo Verratti, que já ganha um salário muito alto, sendo que o diretor de futebol quer reduzir isso, é um pouco contraditório, né? Tá meio que falando duas línguas aí o Vasco nesse sentido, de quero reduzir a folha e tem um jogador aqui que é caro e vai ficar cada vez mais na reserva, já que eu quero investir em um outro jogador. Enfim, vamos aguardar para entender. Na coletiva do Admar também foi falado sobre o Ryan, aqui eu não preciso nem me estender, né? Muito sai sobre interesse de clube alemão, é o Bayern, outra hora é o Borussia Dortmund, o Crystal Palace, enfim. O Ryan vai despertar interesse de muitos clubes da Europa, é normal, nenhum dos valores, né, sinalizados para o Vasco interessaram, nenhum dos valores, nada interessou o Vasco da Gama, que já foi posto que são 50 milhões de euros para começar a brincadeira, e o Ryan realmente vale isso, e ao que parece, ninguém chegou nem perto da pedida do Vasco, então o Ryan tem contrato até o fim de 2028 e ele vai cumprir. Se não chegar o que o Vasco quer, ele fica no Vasco, metendo cada vez mais gols, brigando por vaga na seleção brasileira, porque esse é o lugar do Ryan, e vai fazer mais história, vai criar mais identificação com o torcedor vascaíno, mais história dentro do Vasco, e tá tudo bem. Não quer chegar no valor que eu quero, eu não vendo, e esse pensamento da diretoria vascaína está corretíssimo. O Ryan é um ativo muito valioso, com certeza se tivesse em outros clubes que brigam, né, por Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Ryan já teria saído ou já estaria numa conversa de valores muito mais altos do que isso. Já iam começar a sinalizar nos 50, porque o Ryan é desse nível sim, goste você ou não. E aí, o que você espera da temporada 2026 para o Vasco da Gama? O que você acha desses reforços? Rojas, Saldívia, o zagueiro? O que você espera do Vascão para 2026? Deixa o like, inscreva-se no canal. E lembrando que aqui na Brabo TV tem transmissões dos jogos ao vivo. Você acompanha o Vascão, todas as emoções do Vasco da Gama aqui na Brabo TV. Então o que você vai fazer? Vai se inscrever e na hora do jogo, até mesmo do pré-jogo, 1h30 ali antes, entra aqui, sintoniza aqui, vem curtir as nossas emoções, as nossas opiniões, e na hora do jogo tira o som da televisão e acompanha as nossas transmissões, porque aqui a gente trata com muito carinho o futebol carioca, e o futebol carioca tem o Vasco da Gama, ainda bem. O Gigante da Colina você curte aqui na Brabo TV, então deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha para o seu amigo, amiga, torcedor do Gigante da Colina.